longo de todo o ano, mensalmente, o município irá promover conversas literárias com alguns dos maiores romancistas da literatura portuguesa atual, ora a partir da Casa Ermida Freitas, ora também na Biblioteca Municipal de Palmela. Obviamente temos todos um grande ensejo que a situação epidemiológica nos permita voltar em breve ao contacto, a olharmos nos olhos, a interagirmos mais proximamente de outra forma, mas até lá vamos dar o arranque desta programação. Queria só aproveitar para recordar que a rede municipal de bibliotecas públicas do Concelho de Palmela é composta pela Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e pela Biblioteca Municipal de Palmela e ainda pelos polos de Marateca e de Quinta do Anjo, e que está a celebrar 34 anos de existência. Tem um património de trabalho e um percurso ímpar, mas naturalmente todos os dias procura reinventar-se e acrescentar permanentemente novas ações e cativar novos públicos e acompanhar, obviamente, as suas expectativas e as suas necessidades. A promoção do livro e da leitura foram e estarão sempre no cerne da intervenção das nossas bibliotecas, procurando sempre uma grande proximidade também com as leitoras e os leitores, e neste momento também aproveito para referir, temos projetos de entrega de livros ao domicílio, temos a leitura dos contos online, temos sugestões de leitura ao fim de semana e penso que vamos arrancar agora com a leitura de uns poemas por telefone e que espero que animem, sobretudo, quem em suas casas estiver mais isolado. Com este projeto, queremos e acreditamos que a literatura ganha um novo fogo e um novo relevo como uma das áreas centrais também da promoção cultural em Palmela. Sobre o vasto currículo da escritora Tânia Ganho, que lançou recentemente o romance A Peneia, essa será a tarefa certamente também bem desempenhada pelo Dr. Pedro Silva, que fará a devida introdução. E eu resta-me agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, à Casa Ermida Freitas, à doutora Leonor Freitas, à Livraria Closet e, claro, à nossa equipa municipal, pela ousadia deste projeto, que esperemos seja do vosso agrado. Uma excelente tarde. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu também estou aqui apenas para vos agradecer a Câmara, felicitar a Câmara de Palmela. É um orgulho pertencer a este concelho. Já nos habituou, de facto, a esta dinâmica, a estes novos iniciativas e, portanto, também felicitar a Tânia Ganho que, pelo seu trabalho e também se juntar a este concelho e a esta Câmara que, de facto, e também a livraria, como é evidente, que também se associou. A Casa Ermelinda Freitas está no Concelho, Palmela, é a sua obrigação disponibilizar o que tem, as suas instalações, para que, de facto, possamos divulgar a cultura, ela que tanto tem sido sacrificada neste momento, e nós sabemos, e, portanto, é também, para mim, um orgulho poder dar um pouco a hipótese da divulgação da cultura e apoiar a cultura que tanto merece e que sabemos que tanto tem sofrido com esta pandemia. A todos que estão em casa e ao Sr. Presidente que nos acompanha já há longos anos, de facto, muita saúde para todos e estas iniciativas vão de certeza preencher o tempo daqueles que estão em casa e que não têm hipótese neste momento. Muita saúde a todos e contem com a Casa Ermelinda Freitas. Muito obrigada. Olá, mais uma vez bem-vindos. Eu lembro-me que quem está a assistir poderá colocar a sua questão na caixa de comentários desta sessão e nós no final depois iremos escolher algumas questões e faremos à Tânia. Relembro também, como também mencionaram o Presidente da Câmara e a doutora Leonor Freitas, a palavra para a nossa livraria parceira, que neste momento já poderão visitar a livraria Closet sem ser ao postigo,
Portanto, estão abertos de terça à sexta-feira entre as 15 e as 19 e aos sábados das 10 às 13. Também poderão visitar o site. É uma livraria que vale muito a pena conhecer, portanto, passem por lá e ajudem também as livrarias independentes, que também é muito importante. Olá, Tânia. Olá, boa Muito tarde. obrigado por teres vindo inaugurar estas conversas. Eu preparei, certamente os nossos espectadores já conhecem o teu percurso, mas eu preparei aqui uma biografia livre e resumida. Não sei se tem alguns factos de ficção. Tu depois dir-me-ás se isto está tudo, se isto corresponde à verdade ou não. Tânia Gaio nasceu em 1973 em Coimbra, mas nunca ouvimos dizer o meu português é melhor que o teu. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, trabalhou durante vários anos em legendagem para televisão e cinema. Foi assistente convidada na Universidade de Coimbra, onde lecionou tradução literária, a área a que se dedica há mais de 20 anos. Se dissermos que está para a tradução como o Cristiano Ronaldo está para a bola, não andaremos longe da verdade. Nestas 2 décadas traduziu autores como Angela Davis, Siri Hustvedt, Leila Slimani, David Lodge, Alan Hollinghurst, entre muitos outros, e é graças a ela que nunca nos sentimos como tão bem o filmou Sofia Coppola, Lost in Translation. É autora dos romances A Vida Sem Ti, Cuba Libre, A Lucidez do Amor e A Mulher Casa, e tem vários contos publicados na revista Egoísta. Em 2012 ganhou o primeiro prémio na categoria internacional do concurso de contos da cidade de Araçatuba, no Brasil. Pode não ter feito o Interrail, mas já viveu em Inglaterra, na Alemanha e em França antes de adotar Lisboa como cidade de residência. A Peneia, lançado em 2020, é o seu mais recente romance. Um retrato da aprendizagem e da separação do medo, da perda da cumplicidade e de ser cúmplice, da chantagem e da manipulação dos corredores da justiça onde reina a penumbra. Tudo acompanhado pela poesia de Anne Sexton, que a certa altura deixa um conselho à sua filha que poderia ser um mantra para muitas vidas. Peguem tudo o que vires e ouvires, sei ávida em relação à vida e, pelo amor de Deus, não peças autorização. Olá, Tânia. Pedro, antes de mais, deixa-me agradecer. Acho que nesta altura que estamos a viver, que é tão difícil, todos em confinamento, todos privados de contacto e de cultura, não podemos ir a museus, não podemos, felizmente já podemos entrar nas livrarias, o que é muito bom. Portanto, vou começar por agradecer à Livraria Colsete por esta parceria e por continuar estoicamente a resistir a todos estes embates. E, claro, agradecer à Câmara Municipal de Palmela por estar aqui ativamente a promover a cultura, como pudemos ouvir, através das bibliotecas, uma rede de bibliotecas muito ativa que faz tudo para que os livros cheguem a quem não tem acesso a eles, e isso é absolutamente louvável. E também agradecer, claro, à Casa Ermelinda Freitas, este espaço magnífico onde nós estamos, ainda por cima num sítio muito sossegado, e é uma paz. Acho que qualquer escritor e qualquer pessoa que goste de pensar um bocadinho na vida sabe muito bem vir para o campo, para este silêncio. Portanto, muito obrigada a todos e a ti por essa apresentação muito generosa. É tudo verdade? Acho que sim, exceto a parte do Cristiano Ronaldo, mas pronto. Andámos durante séculos a discutir se tinha sido o ovo ou a galinha a chegar primeiro, e até nos decidirmos finalmente pelo ovo. No teu caso, talvez seja mais fácil de responder. O que é que chegou primeiro, a escrita ou a tradução? Foi a escrita. E precisamente por... eu creio que tinha 12 anos, ou talvez antes, mas com 12 anos foi uma escolha muito consciente. Queria escrever e comecei a escrever. E depois, quando cheguei àquela fase de ter de começar a fazer opções, o que é que ia estudar, achei que a tradução era o caminho mais natural, não é? A continuação da escrita. E eu não queria que a escrita fosse... que se tornasse uma profissão, no sentido de eu ter a obrigatoriedade de escrever ou de produzir. Queria que a escrita continuasse a ser, e fosse sempre, o meu espaço de liberdade. Portanto, achei que devia tentar ganhar a vida escrevendo, mas escrevendo as obras dos outros. Daí a opção da tradução. E hoje complementam-se. Eu gostaria agora de fazer uma pequena brincadeira. Não é brincadeira, mas é um exercício que
Agora, com a passagem dos direitos do Orwell para domínio público, tivemos dezenas e dezenas de edições do 1984, por exemplo, que é aquele livro para onde nos voltamos sempre que as coisas parecem estar a correr mal, nós voltamos ao grande irmão. E eu queria fazer aqui um exercício que era ler o início de duas, talvez três edições de 1984. Esta é da Don Quixote, e que diz assim: era um dia luminoso e frio de abril, e os relógios estavam a dar as 13. Winston Smith, de queixo cravado no peito, numa tentativa de se furtar ao vento canalha, esgarou-se velozmente por entre as portas de vidro das mansões Vitória, embora não o suficiente para impedir que um redemoinho de poeira saibrosa entrasse consigo. Pronto. Esta é a edição de Don Quixote. Eu tinha outra, mas acho que basta ler aqui esta, que é a minha preferida, que é a mais antiga, da Antígona, e que diz assim: era um dia claro e frio de abril, nos relógios batiam as 13. Winston Smith, queixo aninhado no peito, num esforço para se proteger do malvado vento, esgarou-se depressa por entre as portas de vidro das mansões Vitória, não tão depressa, porém, que não entrasse com ele um turbilhão de poeira arenosa. Ou seja, isto parecem dois livros diferentes e são o mesmo livro. Diz-me só uma coisa, o nome dos tradutores, que geralmente nos esquecemos de dizer. Já estou aqui a entrar em... Isto como não é direto, nós depois cortamos esta parte e isto depois sai bem. Portanto, a tradução deste é da Ana Luísa Faria, a partir da edição inglesa da Penguin de 1980. E esta tradução é do inglês de Vasco Gato. Tanto uma como outra tem o selo da qualidade. Portanto, a pergunta que eu te faço é até que ponto não é o tradutor também o escritor do livro? É um trabalho de autoria, é um trabalho de grande criatividade e há, como se vê pelos dois exemplos que tu trouxeste, e é muito interessante fazer isso, ver o mesmo texto traduzido por duas pessoas diferentes, são textos completamente diferentes por vezes. É engraçado que eu já fiz esse exercício de comparar traduções e por vezes encontramos traduções em que tens uma ou duas frases que são quase iguais ou que são mesmo iguais. Mas, regra geral, são muito diferentes, porque tu, quando estás a fazer uma tradução, pões muito de ti no sentido criativo. O jogo que tu vais procurar, se estás mais atento às aliterações, ao ritmo das frases, à melodia. Outras pessoas poderão estar mais focadas na escolha exata das palavras. Eu, por exemplo, gosto muito de brincar com a melodia do texto e, portanto, às vezes, se tenho uma palavra que eu posso traduzir de duas ou três maneiras diferentes, eu fico ali uns minutos a ler o texto em voz alta para ver qual é a melhor sonoridade. Portanto, é óbvio que o trabalho de tradução é um trabalho muito criativo e foi isso também que me interessou na tradução. Eu experimentei fazer tradução técnica durante uns anos e eu lembro de chorar à frente de alguns textos, porque eram textos técnicos muito áridos. Uma palavra de um manual de máquinas de café traduz-se daquela maneira, não há duas ou três. E, portanto, há quem diga que é mais fácil traduzir o técnico porque é aquilo, não é? Porque a partir do momento em que fizeste a pesquisa e tens o vocabulário, é difícil chegar ao vocabulário em algumas áreas, mas a partir do momento em que tens o vocabulário, depois é muito, às vezes até copiar, colar. São sempre aqueles termos. E, portanto, não há um trabalho criativo como há na tradução literária. Foi mesmo isso que me puxou, para poder andar a brincar com a linguagem. Já te aconteceu ligares ou enviares um mail ao escritor para tirar algumas dúvidas de... O que é que queres dizer com isto aqui nesta... Sempre que posso, e é esse o outro aspecto que eu acho belíssimo da tradução, é este diálogo. E este diálogo que é possível hoje, estando a traduzir autores que estão vivos e que têm acesso a e-mail, há quem não tenha, há alguns que vivem como uma ermita. Eu estava-me a lembrar do Artur Pérez Reverte, que meia volta desaparecia aqui há uns anos e estava assim uns meses incontactável porque estava no barco. Mas partindo do princípio que os tradutores estão disponíveis para responder, é maravilhoso, porque em 5 minutos uma pessoa envia um e-mail para o outro lado do mundo, por exemplo, para a Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana que eu adoro.
americana e de origem nigeriana. E é extraordinário eu estar a traduzir um texto dela e poder mandar-lhe dúvidas e depois receber a resposta dela, por vezes é quase imediato, a dizer sim, é assim, ou pode traduzir desta maneira, ou prefiro que não faça isso. É um diálogo muito enriquecedor, mesmo muito. Primeira vez de ouvir falar, acho que se calhar se tu vais-me corrigir, não sei se é o Paulo Faria, tradutor, que era tradutor do Cormac McCarthy, que acho que foi para ele também conseguir, foi uma surpresa ter conseguido chegar ao Cormac McCarthy e que o ajudou bastante também a traduzir. Chegar à Chimamanda foi difícil, andei quase a persegui-la por Paris e já lhe tinha enviado uns e-mails. A primeira vez ela não respondeu logo porque andava, lá está, em viagem de promoção de um dos livros, e foi muito engraçado porque eu estava em Paris na altura, vivia lá e vi que ela ia participar num festival que se chamava o Festival América, e então fui assistir e no fim parei e disse, eu sou a sua tradutora, e ela olhou para mim e disse, aquela tradutora que me anda a enviar e-mails. Depois senti-me um bocadinho a stalker lá do sítio, mas depois a partir daí a conversa fluiu e ela respondeu-me a todas as dúvidas. Curiosidade agora, ainda sobre o Orwell, tu falaste da questão da imaginação e também da liberdade do tradutor, por exemplo, nós em relação ao Orwell, o Animal Farm, que é um livro incrível dele, não é? Nós temos o livro traduzido de duas formas bastante diferentes. Ainda agora nesta nova edição saíram das duas formas, portanto temos a Quinta dos Animais, o mais literal, e temos o Triunfo dos Porcos, um bocadinho spoiler talvez, mas que tu traduzirias de que forma, se fosses tu a traduzir o livro? Há argumentos bons para as duas opções e muito válidos. Uma coisa, eu tenderia a traduzir o título mais fiel ao original, mas por outro lado, a partir do momento em que uma obra já é um clássico, que já entrou na nossa cultura, com um determinado título é muito difícil fugir a esse título. É quase como se estivesse a dar ao público e às novas gerações um livro que não tem nada a ver com aquele que foi publicado anos antes. Portanto, acho que teria muita dificuldade e provavelmente a decisão acabaria por ser tomada em equipa, com toda a equipa editorial. Eu escolhi a questão da tradução porque temos aqui a Tânia, que é uma tradutora, já vamos ver mais à frente, que traduziu muitos e muitos livros, e também porque a tradução, decidi falar da tradução porque a tradução também tem andado nas bocas do mundo nesta altura com a polémica gerada à volta dos poemas da Amanda Gorman, que leu o seu The Hill We Climb na tomada de posse de Joe Biden. Eu pedia para o nosso realizador passar aqui a imagem 3, código. Tá. Portanto, resumidamente, eu não sei se estou a pronunciar bem, Marieke Lucas Rindfeld, um nome literário respeitado e que havia recebido o Prémio Internacional Booker em 2020, abandonou o projeto de traduzir uma coleção de poesia depois das fortes críticas que a editora foi alvo por ter escolhido uma pessoa branca para o projeto. Portanto, a tradutora identifica-se como uma pessoa não binária e por isso não usa os pronomes masculinos ou femininos. Recebeu o International Booker por The Discomfort of Evening, um romance de estreia que vai ser publicado este ano em Portugal pela Dom Quixote. Entretanto, mais perto aqui de nós, o escritor Victor Obiols também tinha recebido um pedido da editora Universo de Barcelona para publicar uma edição bilingue inglês-catalão do poema. Com a tradução já entregue, recebeu uma chamada da Universo para lhe perguntar se eu praticava algum tipo de ativismo. Ele, entretanto, até mencionou, por acaso, que defendia escritores perseguidos e que também fazia parte de uma organização não governamental, mas o que é facto é que o editor foi depois informado que ele não era a pessoa certa. Portanto, tu que já que traduziste de tudo um pouco, como é que vês esta categorização ou a necessidade de compartimentar o tradutor branco tem que traduzir pessoas brancas, o tradutor negro pessoas negras? Como é que tu vês? Eu tenho andado muito tempo às voltas com essa questão, que em primeiro lugar é muito complexa. Portanto, vou tentar aqui... Isto tem várias camadas. A primeira é a tradução
é uma forma de arte também, não é? É um trabalho criativo e não pode ser encarado como vamos só transpor, pegar neste texto e passá-lo para esta língua e assunto encerrado. Portanto, de facto, nós quando traduzimos um texto levamos muito de nós tradutores, mas não podemos de maneira nenhuma pegar naquela que é a arte por excelência do diálogo, não é? O tradutor faz precisamente a ponte entre duas pessoas, entre duas línguas, duas culturas. Queres coisa mais bonita do que esta? E com esta polémica toda nós conseguimos trazer a tradução para o debate, o que é bom, porque nunca se fala da tradução, a não ser quando é um desastre, regra geral não se fala. Portanto, conseguimos trazer a tradução, mas conseguimos transformar uma arte que é belíssima e que é a arte da fraternidade e do diálogo e de ir ao encontro do outro, é a arte da empatia. Tu traduzes porque te interessa. Eu traduzo porque eu gosto de saber o que a Chimamanda Adichie diz e quero transpô-la para o meu país. E isso não pode ser reduzido à cor de pele. Não pode ser reduzido à minha identidade sexual, não pode ser reduzido ao sítio onde eu vivi, onde eu cresci, porque a ideia de um bom tradutor é precisamente o tradutor que vai à procura daquilo que não sabe. Se depois o faz bem ou faz menos bem, isso já é outra questão. E é por isso que o trabalho de tradução, que é um trabalho extremamente solitário, deve cada vez mais ser um trabalho em equipa. E é uma coisa que nós aprendemos ao longo da nossa profissão de tradutores e com a experiência, às vezes fazemos opções numa tradução que uns anos depois vamos ser confrontados com uma tradução do mesmo género. Estava a pensar no meu caso específico, eu traduzia Maya Angelou e traduzia a Alice Walker. E eu fiz determinadas opções na Maya Angelou que depois, quando fui traduzir a Alice Walker, optei por outro caminho. E um caminho muito mais baseado na investigação. Eu fiz mesmo uma investigação muito profunda sobre a linguagem, e acho que resultou bem. Isto é uma questão técnica. Tudo aquilo que eu não sei, por ser branca ou por ser europeia ou por ser seja o que for, eu vou procurar. Não acho é que nos possam resumir a isso. Não podemos, e eu tenho dito isto muitas vezes e já disse ainda há 2 dias no Observador, nós não podemos fazer de uma causa justa, que é a causa contra o racismo, não podemos invocar argumentos que são igualmente injustos e igualmente discriminatórios. Portanto, não podemos pegar na tradução, que é empatia, é diálogo, e fazer disto um pretexto para excluir pessoas. Nós não podemos lutar pela inclusão excluindo. Portanto, têm-me perguntado o que é que eu, por exemplo, faria se isso acontecesse comigo. Em primeiro lugar, ficaria chocada como qualquer pessoa que é discriminada. Em segundo lugar, acharia que estavam a desvirtuar o que é a tradução literária. E depois o que eu faria era a tradução e pediria, uma vez que também sou autora, tentaria fazer uma união com a autora e fazer qualquer coisa juntas, precisamente para mostrar, e é essa a sugestão que eu tenho feito, acho que a tradutora holandesa podia ter feito isso com a Amanda Gorman, porque ambas falam de fraternidade nas suas obras. Todo o poema da Amanda Gorman é sobre... Já te tinha dado a vala que fosse ela a fazer por isso tradução, mesmo. Acabaram ambas por ceder a pressões que, no fundo, o que é que fizeram? Criaram uma cisão ainda maior. Eu pelo menos acho que foi um pouco, é quase abrir um precedente, não é? Porque é ceder a um populismo, não é? Neste caso, porque no caso do Obiols foi a própria editora que fez. A editora limitou-se a substituir, aposto que as editoras que tomam essa posição vão substituir o tradutor, mas depois não vão fazer o trabalho que realmente é o trabalho que interessa. Vamos falar de racismo estrutural, mas não vamos confundir o que é uma tradução, o que é a arte da tradução, não é? Com racismo. Há racismo, sem dúvida, nas editoras, da mesma maneira que existe nos hospitais, nos tribunais, em todo o lado. E, portanto, temos de parar e analisar as questões de fundo, em vez de estarmos à superfície, às voltas com indivíduos. Eu não quero falar da Marika, tradutora holandesa, binária ou não binária, não me interessa minimamente se é... Percebes? Vamos falar do que está para lá disso. Eu não quero falar dos indivíduos, quero falar da sociedade. E para se falar de racismo, nós não podemos estar a criar divisões, temos de dar as mãos. Tinha sido um gesto muito bonito a Amanda Gorman e a tradutora e a autora holandesa fazerem um poema juntas, por exemplo.
a tradutora holandesa ter feito a tradução e depois publicarem, inclusive fazerem uma performance juntas, teria sido uma homenagem ao racismo, ainda por cima, mesmo fisicamente, teria tido um impacto brutal, as duas em palco, para o mundo inteiro a fazerem um poema juntas. Eu acho que tinha sido uma lição antirracista. É como tu dizes que tanto a tradução como a leitura, a magia está toda no tu te colocares no lugar do outro, não é? Exatamente. Então qualquer dia começam-te a dizer que tu enquanto leitor não podes ligar, qualquer dia não podes ler ficção científica porque isso não existe. Pronto. Ter dado voz uma à outra, científica. por exemplo, Exato. terem feito um poema mesmo quase como se fosse um jazz, uma improvisação, uma a responder à outra, tinha sido... Eu gostava de ver isso e pode ser que um dia isso ainda aconteça. Podia só agora que mostrasse a imagem 5, que é uma imagem maravilhosa. Aí está. A Tânia, qual Aladim, pronta a levantar voo no seu tapete literário. Antes de passarmos agora à parte da literatura, mas aproveitando que já traduziste todos aqueles livros, eu gostaria que sugerisses 3 livros, ou falasses de 3 livros portanto, que pudesse apresentar como sugestões aos leitores. As minhas traduções. Sim. Então eu vou escolher precisamente estes que referi. A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um livro extraordinário. Qualquer um destes que eu vou referir, portanto, a Alice Walker, a Maya Angelou, sei porque canta O Pássaro na Gaiola. Os dois têm muitos pontos em comum. Violência contra as mulheres, raparigas muito novas nos Estados Unidos, negras, que são violadas e todas as consequências disso na sua vida. Portanto, nós somos atirados a fundo para aquela realidade, para aquele sofrimento, para o racismo e para a violência contra as mulheres. Portanto, esses dois para mim são 2 referências. E depois tu mencionaste a Angela Davis, já que eu acho que temos de fazer um trabalho de fundo antirracismo. Vamos, por exemplo, ler a Angela Davis, que é uma autora que tem obra e é uma verdadeira ativista, não é? Não é como eu sou uma ativista de sofá. Enfim, a uma escala mínima, a Angela Davis foi uma mulher que se bate pelas suas causas e tem uma obra extraordinária. E esse livro que eu traduzi, A Liberdade é uma Luta Constante, eu aprendi muitíssimo, muitíssimo sobre a questão da Palestina, sobre um tema que pouco se fala em Portugal, sobre a comunidade prisional, a indústria das prisões nos Estados Unidos. É um livro que realmente nos fala das injustiças, nos fala de como muitas pessoas são tratadas pela cor da pele. Portanto, quem quiser aprender e realmente parar e refletir sobre as coisas é uma escola. Muito bem. Então, entrando agora na tua obra, nos teus romances, tu achas que podemos considerar a tua escrita feminista no sentido de ter a mulher sempre no centro, não é? As suas causas? Ou por outro lado, ou de uma forma mais abrangente, poderíamos referir antes como uma escrita humanista? Feminismo é humanismo, para mim. Para mim são sinónimos. E tenho pena que... As personagens dos teus livros principais são mulheres, não é? Em todos os... mulheres. E tenho pena que se continue em 2021, quando já tanto trabalho devia ter sido feito e tanto caminho percorrido, nós continuamos a usar a palavra feminismo como se fosse quase uma palavra suja, com muitas conotações negativas, quando feminismo na base é pura e simplesmente humanismo. E como dizia, eu creio que foi a Chimamanda Adichie que disse numa entrevista, porquê que continuamos a usar a palavra feminismo? Porque o problema que está na base é precisamente os direitos das mulheres, que foram suprimidos durante tanto tempo e continuam a ser suprimidos à nossa volta. Não é preciso sair de Portugal, não é? Não é preciso ir para o Afeganistão. Há muitas mulheres que continuam a ser vítimas de discriminação, de machismo. E ela dizia, se são as mulheres que estão na base do problema, então a palavra que vai definir o problema e aquilo que é a luta para conquistar direitos tem de ter a palavra feminino na base, portanto há que assumir isso. Agora é claro que é humanismo e as minhas obras são propositadamente feministas no sentido em que eu escolho dar voz às mulheres. E por que não?
e nunca vi nenhum autor, e a verdade é essa, ninguém se vira para um Philip Roth ou para outro autor, para um Lobo Antunes e pergunta, mas porquê é que escreve sobre homens, não é? E, no entanto, eu lembro perfeitamente quando publiquei o primeiro livro, na sessão de lançamento foi a primeira coisa que me fizeram, porque uma personagem feminina, e depois recorrentemente nas entrevistas dizem-me sempre precisamente isso, é sempre sobre mulheres, e por que não? Porquê que não é de escrever sobre mulheres? Gosto, é claro que também é um desafio, e é um desafio que como autora me interessa muitíssimo, pôr-me na pele de um homem, ou de um velho, ou de uma criança, tudo o que é diferente de mim me interessa, mas até ver é isto que me tem dado, nem é prazer, é aquilo que me tem motivado a escrever, é falar de mulheres, dar voz a mulheres. Vamos agora passar ao apneia. Eu gostaria de ler aqui a dedicatória que tu fazes do livro, que dizes: para as crianças à deriva nos tribunais de família e menores. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é que te levou a escrever o apneia, que em termos também de tema acho que é diferente dos anteriores. Também é um tema mais, talvez mais que transversal também à sociedade. Mas qual é que foi a tua grande motivação e a tua grande... Um certo ativismo, lá está. Dar voz não só às mulheres, porque a minha personagem principal é uma mulher artista, e que vai buscar muitas referências da poesia, a Anne Sexton, eu faço sempre isto, a junção entre Anne Sexton e Sylvia Plath. Portanto, o livro todo assenta nessa personagem, mas depois quis muito dar voz à problemática de tantas crianças que sofrem maus tratos, e nós estamos rodeados de notícias dessas, não é? E agora com a história de estarmos todos confinados em casa, sabemos que isso faz com que muitas crianças que pelo menos tinham aquela bolha de oxigênio que era a escola, enquanto iam à escola não estavam em casa a ser sujeitas a situações de violência, quer direta, quer indireta, não é? Violência doméstica infligida contra a mãe, mas também situações de abusos sexuais. Tinham aqueles momentos quase de poderem ter uma vida normal, e com o confinamento estão trancadas em casa com o seu agressor. Isto tem vindo muito nas notícias. E eu, na altura, quando comecei a esboçar a personagem principal, a personagem da Adriana, foi uma época em que eu comecei mesmo a prestar muita atenção às histórias que me contavam, de divórcios muito complicados, litigiosos. Foi em 2012, saíram muitas notícias sobre raptos parentais, sobre alienação parental, a grande polémica também sobre o termo alienação parental, e comecei a interessar-me por isso, e aos pouquinhos fui criando estas personagens, mas a grande motivação foi, de facto, mostrar que por trás da fachada da família feliz, por vezes escondem-se histórias terríveis, muito violentas, e quis essencialmente escrever sobre violência psicológica. Porque nós estamos muito habituados, fala-se cada vez mais, e ainda bem, por um lado, que é da violência doméstica, ainda bem que se fala disso, mas é terrível que continuemos com esse problema tão grave em Portugal e noutros países. E eu quis abordar esse tema, mas mesmo só na vertente psicológica, porque a maior parte das pessoas está habituada a ouvir falar de violência doméstica como alguém deu um par de estalos a alguém, o marido bateu na mulher, a mulher atirou não sei o quê. E eu foi mostrar que há outros tipos de violência muito mais insidiosos, porque um par de estalos é uma coisa óbvia, não é? Nós sabemos que estamos a ser agredidos, enquanto aquilo que eu descrevo em Apneia, que é todo um contexto de perfídia, de alguém que distribui a violência e a crueldade a conta-gotas. Achei, inclusivamente, como personagem, tinha muito mais interesse e mais volume, mais densidade psicológica. Criaste um monstro, não é? Descreves, criaste, quer dizer... É um monstro, porque há muitas pessoas assim, não é? Há muitas pessoas assim, que têm uma vida absolutamente normal, casados, com filhos, até são bons colegas de trabalho, e depois na intimidade têm este tipo de relação, ou com os filhos, ou com a mulher, ou com o marido.
e, no entanto, parecem pessoas normalíssimas e funcionais, estão absolutamente inseridas na sociedade. Mas depois há aqui um lado, eu não lhe chamaria monstruoso, mas é um lado muito cruel, muito perverso, muito perverso, e que destrói vidas, destrói completamente. A Adriana começamos por eu achei muito curiosa a questão que lemos logo de entrada, que havia um fio que ligava a Adriana a todas essas pessoas, e nesse fio, nessa incapacidade de silenciar a empatia, equilibrava-se, periclitante, a sua sanidade mental. Tinha de aprender a cortar esse fio, como as parcas, e a entregar as pessoas aos seus destinos divergentes sem os levar para casa. O que é que faz alguém querer silenciar a empatia, não é? Que é uma das... Foi uma coisa também que me interessou. Há pessoas que têm uma capacidade de empatia tão grande que é como se tomassem para si todas as dores dos outros. E é precisamente esse perfil de pessoa, por exemplo, que facilmente cai nas teias de um psicopata, de uma pessoa como o Alessandro, porque conseguem sempre ver a dor do outro e achar que vão poder ajudar, em vez de terem aquela barreira que diz protege-te, preserva-te, não queiras ajudar, não queiras perceber de onde é que vem o sofrimento daquela pessoa. E eu quis explorar isso, porque é uma coisa que se fala pouco, esta empatia, e por vezes a empatia em excesso pode criar Adrianas que vão... o desejo de perceber o outro é tão grande que depois acabam por se perder a elas próprias e perder a sua voz, perder a sua identidade. No caso da Adriana, o que eu acho que está muito bem retratado no livro é a questão faz um retrato imperfeito e perfeito da vítima, não é? Porque nós criamos laços profundos com ela, mas às tantas apetece-nos lá ir e dizer, epá, vai-te embora, não é? É importante, que é a tal questão da vítima. Por exemplo, há uma altura do livro que uma vizinha fala em síndrome de Estocolmo, não é? Que ela tinha síndrome de Estocolmo em relação ao marido. E a psicóloga diz-lhe, a certo ponto, liberte-se desse seu padrão de submissão à violência. Portanto, é muito difícil de compreender esta ambivalência das vítimas. Típica, não é? da violência doméstica. Da violência doméstica e dos casos de abusos sexuais intrafamiliares. Ou seja, aquela pessoa com quem nós vivemos e em quem nós confiamos totalmente, quando essa pessoa começa a mostrar estes comportamentos de crueldade, de maldade pura, há sempre uma parte, e sobretudo nas crianças, quando são os filhos, há sempre uma parte que se mantém leal ao carrasco. Mantém-se. E eu quis explorar isso, mostrar, porque é uma das grandes incompreensões da violência doméstica. A maior parte das pessoas que nunca passou por violência doméstica tem sempre aquela frase na ponta da língua: não sei porque é que elas ficam, porque é que elas nunca, e geralmente é no feminino, não sei porque é que elas ficam e não se vão embora. Precisamente por isso, porque toda a autoestima é minada de tal forma numa relação de codependência e de violência, que em primeiro lugar a pessoa perde as ferramentas, perde a capacidade, as ferramentas psíquicas, perde a capacidade de dizer chega, eu vou-me embora. Portanto, já nem estou a falar das questões financeiras que fazem com que tantas pessoas tenham de ficar em casa com os filhos. Mesmo que haja essas capacidades, há ali qualquer coisa que fica nas vítimas quase de lealdade. Além de que o manipulador faz isso por excelência, não é? Dá de um lado com uma mão distribui violência, com a outra, desculpa. Portanto, há sempre aquela fase pós-violência, que é a fase do chamado período de lua de mel. De, eu vou mudar, eu faço isto e aquilo. Quando o caso envolve crianças como o que eu descrevo em A Peneia, esse sentimento de lealdade ainda destrói mais uma criança que é vítima de violência da parte de um progenitor. É inconcebível. Acho que é preciso mesmo conversar muito com pessoas que passaram por isso para perceber todos os mecanismos psicológicos que estão na base dessa relação com o carrasco, chamemos-lhe assim. E é importante falar sobre isso, e é importante também percebermos
que o próprio termo vítima é quase uma vitimização da pessoa. Portanto, eu acho que são vítimas no início e depois passam a sobreviventes. E, por exemplo, no caso das crianças e adolescentes que sofrem estas situações, o dizermos vocês não são vítimas, são sobreviventes, dá toda uma outra perspectiva e uma outra força para as pessoas se reerguerem e não terem culpa, não sentirem culpa. Há muito estigma em relação à violência doméstica. Ainda hoje estava a ler um artigo que saiu, creio que foi no Jornal Público, sobre a violência doméstica em que as vítimas são homens. Ia falar disso mais à frente. Mas podes falar, não te importas, então falamos já. E é um artigo quase muito interessante, porque se nós já temos... É óbvio que a violência, é óbvio não é nada óbvio, mas a violência doméstica, já falámos todos o suficiente para sabermos que grande parte, 90% das vítimas são mulheres, mas um fenómeno que está cada vez mais a ser denunciado é a violência doméstica entre homens. Portanto, há casos de mulheres que agridem homens, mas o que se tem falado mais agora e que está a engrossar são os filhos que batem nos pais, nos avós. E eu acho que isso diz muito da nossa sociedade e devia ser um grito de alerta. Vamos parar, vamos perceber o que é que se está a passar, esta violência intergeracional e esta violência masculina e vermos onde é que estamos a falhar, porque, em algum lado, estamos a falhar na maneira como lidamos com a violência doméstica e, essencialmente, como lidamos com as gerações mais novas e há aqui muito trabalho a ser feito, muito machismo, muito... A noção lá está de respeito, de empatia, precisa de ser reforçada. Não é à toa que, creio que é na Dinamarca, que ensinam a empatia às crianças. Parece ridículo, mas acho que era bom. Falar em machismo, vamos aqui. Desculpa, mas para terminar, porque eu não é perdi-me, mas deixei o raciocínio a meio. Os homens, porque estávamos a falar das vítimas, se para uma mulher é muito difícil dizer eu fui vítima de violência doméstica, para um homem, numa sociedade machista, é o pior que há, porque arrisca-se a ser alvo de chacota. Não é? As mulheres arriscam-se a ser ainda mais humilhadas. É uma tola, não se consegue, não tem dignidade, não tem autoestima, etc. Para um homem é muito pior, porque agora nas esquadras os polícias que lidam com violência doméstica já têm outra preparação, felizmente. Mas ainda há casos em que um homem que chega lá a dizer eu sou vítima de violência doméstica e se disser que foi da parte da mulher, arrisca-se a ser alvo de piadas, e isso é terrível, porque a pessoa sofre a vitimização duas vezes, não é? Como as mulheres quando são violadas e em tribunal ou na esquadra, ouvem aquela famosa frase do mas a senhora pôs-se a jeito, a senhora bebeu, ou ia de mini-saia, portanto, há toda aqui uma série de preconceitos e de violência também do sistema que tem de ser trabalhada. Falar em machismo, não é? Eu gostaria de passar agora duas imagens. Imagem 6, portanto, que tem a ver com a questão da diferença entre juízes e juízas nos casos de violência doméstica, que foi um estudo que foi feito depois daquela polémica em finais de 2017, quando a decisão judicial relatada pelo famoso juiz Neto de Moura e assinada com outra colega, desvalorizaram na altura uma agressão praticada pelo marido contra a mulher adúltera e que na argumentação da decisão lia-se que a violência exercida pelo homem traído, fechado e humilhado pela mulher é vista com alguma compreensão. E depois também temos aqui a imagem 7, que tem a ver com as penas suspensas numa notícia Este caso foi um homem que foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão, com pena suspensa, alguém que durante 32 anos agrediu, ameaçou, injuriou, melhor, não mostrou arrependimento em tribunal e que foi condenado a pagar 5.000 euros de indemnização, que dá à volta de 70 euros por mês. Portanto, por ter um saco de boxe. Quando nós começamos a olhar para as notícias com este olhar, mesmo à procura das sentenças, do machismo estrutural, é chocante. Depois, dentro, no apneia, tens também aqui gostava de ler este parágrafo que tu também tens, que é: a voz de Adriana não tinha o selo da autoridade, as suas palavras careciam de peso. Ela era a senhora e Alexandre o senhor doutor.
embora tivessem as mesmas habilitações académicas. Ela era uma mãe histérica e possessiva e ele um pai extremoso. Portanto, até que ponto é que os tribunais em Portugal são patriarcais, discriminatórios, machistas? Isto tem só a ver com a questão do sexo ou são mesmo decisões mal tomadas? É todo lá está, é todo um machismo que está enraizado na sociedade, está enraizado nas estruturas, no sistema, e está a começar a mudar. Eu creio que precisamente com estes estudos que têm sido feitos, mesmo a opinião pública tem feito muita pressão no sentido de denunciar todas estas penas suspensas, denunciar estas sentenças e estes acórdãos que dizem barbaridades, como esse do famoso juiz Neto Moura, e há outros casos. E eu quero crer, mas eu sou muito otimista, que estamos a começar a mudar e a criar uma classe de magistrados muito mais atenta, muito mais sensível e lá está, mais empática. O que eu sinto que tem faltado aqui é precisamente empatia e, portanto, os casos são analisados única e simplesmente olhando para a lei, portanto, a indemnização no caso desta senhora que sofreu durante 32 anos violência doméstica, é por uma questão técnica, não podia ir além dos 5.000 euros, portanto recebe 5.000 euros no mínimo. Esta pessoa, para conseguir viver para o resto da vida com um mínimo de paz, precisava de saber que o seu agressor que ficava preso. Portanto, estes argumentos de é uma pessoa inserida na sociedade, neste caso específico o argumento foi ainda mais absurdo, que é não tinha antecedentes. Como não tinha antecedentes? Uma pessoa que durante 32 anos inflige maus tratos, ainda por cima na presença de um filho, que na altura era menor, não é? Ao longo dos 32 anos. Tudo isto tem de ser repensado. Esse estudo que tu referiste mostra que as juízas mulheres têm mais empatia e, portanto, isso diz muito, temos de ir analisar e dar formação a estes juízes, porque nós esperamos justiça, não é? Os tribunais existem para fazer justiça. Que mensagem é que continuam a passar a todos os agressores, a todos os homens que continuam a chegar a casa e a achar que podem bater, ser cruéis, insultar as pessoas com quem vivem e que confiam neles? Que mensagem é esta que os tribunais estão a passar quando sistematicamente, em vez de condenarem as pessoas à prisão, as deixam sair cá para fora com uma pena suspensa? Nos casos dos abusos sexuais de menores é ainda mais gritante, porque as crianças, muitas delas passam por situações tão graves que ficam com a vida destruída e têm muita dificuldade em voltar a pôr-se de pé e a construir-se como pessoas, como seres humanos, não é? Porque uma criança de 6 anos pode ficar marcada para o resto da vida. E sistematicamente pena suspensa ou 2 ou 3 anos de prisão. O que é isto comparado com o ter-se destruído uma vida? Isto não é justiça, portanto temos mesmo de continuar enquanto sociedade a fazer pressão para que a justiça em Portugal tenha mais compaixão e mais empatia para com as vítimas. Porque o que eu acho preocupante é que eu acho que se nós olharmos para os últimos anos é inegável que houve muitos progressos em Portugal nas questões de violência doméstica, não é? A violência doméstica passou a ser considerado um crime público, não é? Existem agora mais centros de acolhimento, casas-abrigo, as próprias polícias e as entidades judiciais começam a ter alguma formação, portanto já começamos a ter grupos especializados também dentro das próprias instituições. Desculpe interromper-te, mas continuamos com esta ideia das casas-abrigo, que são necessárias, sem dúvida, mas a justiça é obrigar o agressor a sair de casa. Isto é indescritível. Uma pessoa sofre violência dentro de sua própria casa e é ela que tem de sair. É ela que tem de abdicar do seu espaço, de tudo, enquanto o agressor fica em casa. Quase que o agressor é recompensado, não é? Fica com a casa para ele. Isto não pode ser. Também tem de ser mudado. Uma pessoa que seja acusada comprovadamente, obviamente, não é? Estou a falar de processos em que há provas de violência doméstica, é o agressor que sai. E a partir do momento em que isso começar a ser assim, aposto que mais pessoas pensam 2 vezes antes de agredir. Sim, a partir do momento em que começar a haver mais condenações. Não há sanções, não há sanções. Agora, apesar destas melhorias, eu vou pedir só para mostrar agora brevemente duas imagens, que são a 9 e a 10, portanto
a 10, que tem a ver com a 9... peço desculpa, a imagem número 8, que tem a ver com a questão da violência no namoro. Portanto, nós pensamos que isto é um problema que está a tomar mais consciência, não é? As pessoas começam, e depois vemos que neste estudo que foi feito, quase 7 em cada 10 jovens que participaram no estudo achava legítimo o controle ou a perseguição na relação, e quase 60% admitiram já ter sido vítimas de comportamentos violentos. Os 26% acha legítimo o controle, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência através das redes sociais e 5% a violência física. E depois, também tinha aqui alguns títulos para mostrar, também tem a ver com a questão da violência doméstica em termos de mortes, que em 2019 tivemos à volta de 35 pessoas mortas e em 2020 desceu ligeiramente, mas continuamos a ter uma situação muito preocupante. Ou seja, como é que é possível quebrar esta transversalidade da violência doméstica, que parece que está a ser passada de geração em geração, mesmo com estas melhorias todas? Sim. Como é que tu mudas isto? Eu, na altura, quando saiu esse estudo sobre os jovens, depois também li outras opiniões de pessoas que trabalham com jovens e que acharam que esse estudo dava uma ideia um bocadinho errada da juventude. Eu não interpreto assim. Não. Acho que os jovens já são muito mais esclarecidos em muitas coisas, não é? Nem que seja porque, de facto, ouvem falar de violência doméstica, portanto sabem que é errado, mas a violência acaba por se... não vou dizer propagar, mas continua presente de geração para geração, porque apesar de haver mais esclarecimento por um lado, também por outro há muito mais maneiras de hoje, por exemplo, os adolescentes darem vazão ao seu sentimento de posse e de ciúme, não é? O ciúme está ligado à posse, aquela ideia de eu estou apaixonado, portanto esta pessoa é minha, e tanto raparigas como rapazes. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. E agora, com todas as tecnologias, é muito mais fácil ainda aquilo que na nossa época, quando éramos jovens, ninguém nos podia policiar nem controlar, porque nós não tínhamos telemóveis, não tínhamos nada disso, não era? Portanto, saíamos de casa, estávamos incontactáveis, por muito ciumento que fosse o namorado ou a namorada, não tinha todas as ferramentas que existem hoje e que, se nós não transmitirmos às gerações princípios básicos como o respeito, o telemóvel é daquela pessoa, não é do casal. Coisas tão simples como estas que eu acho que nem paramos. Nós, por exemplo, pais de 40, 50 anos, não paramos para pensar às vezes que isso é aquele pormenor que pode fazer com que o filho ou a filha não vão controlar, não vão dar vazão a esse sentimento muito primitivo de posse. Nós não temos de andar a espiar, seja quem for, não temos de andar a controlar o telemóvel, as entradas e saídas, os likes. É outra coisa terrível, a utilização que as pessoas fazem aí, também adultos, das redes sociais, para estar a ver com quem é que tu falaste e quem é que pôs like e mostra-me as mensagens. Isto é terrível, nós somos controlados a torto e a direito em cada passo que nós damos, a localização no telemóvel, estiveste aqui, estiveste acolá. Portanto, se antes já era muito importante nós transmitirmos aos nossos filhos princípios como o respeito pela privacidade, o não sermos possessivos, não sermos ciumentos, agora eu acho que temos mesmo de falar sobre isso. E falar não é ralhar, é falar, é explicar. As fronteiras, há uma fronteira muito ténue hoje entre o privado e o público, entre aquilo que eu sou e aquilo que eu exponho. E os miúdos, eu creio que ainda têm muita dificuldade em perceber isso, expõem-se demais, provavelmente daqui a uns anos vão estar a pensar, meu Deus, o que eu pus, as fotografias que eu partilhei no Instagram ou no Facebook, e cabe-nos a nós, mais velhos, explicarmos isso. Isto é um trabalho que pode ser feito nas escolas, por exemplo, não é preciso ser feito só em casa. Fala-se muito nas escolas do bullying, que é outro problema, da chantagem com as fotografias, com as selfies que as miúdas mandam aos namoraditos e depois aquilo corre mal e eles fazem chantagem e de repente temos uma fotografia a correr a escola inteira. Isto são coisas que ficam e que marcam, portanto também temos de
começar já a fazer alguma coisa e muito cedo, porque senão vamos ter problemas de violência doméstica noutras formas, não é? Doméstica e tudo Doméstica e mais. não doméstica, talvez até mais propagada do que a violência que era só dentro de casa, porque de repente este tipo de violência, por exemplo, com a chantagem, é uma violência que se espalha a uma escola inteira e que depois segue estas miúdas, e eu falo no feminino porque a maior parte das selfies que são expostas e divulgadas sem consentimento são de raparigas, e há vários grupos a trabalhar no sentido de alertar os mais novos para esses perigos, e nós temos de o fazer, porque a violência, como tu dizias, não é só doméstica, neste momento propaga-se de uma forma terrível, temos de parar e pensar, há aqui muitas questões, não é? Isto hoje está uma conversa... mas há coisas que têm mesmo de ser mudadas. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro foi que normalmente não há essa ideia, mas se calhar um pouco. Achei interessante que a violência aqui aconteça num casal aparentemente muito bem formado, não é? Com habilitações académicas, com muitas posses, muito dinheiro. Portanto, para dar essa ideia de que se calhar que a violência é transversal, isto foi algo que tu pensaste quando construíste a história e os personagens? Pensaste logo nessa questão de transmitir a transversalidade através de colocar um casal? Veio a par com a história de vou-me debruçar sobre a violência psicológica e vou criar aqui um casal precisamente para destruir o preconceito de só as pessoas com menos estudos ou mais desfavorecidas é que caem nestas situações de violência. Não, portanto, foi mesmo premeditado para mostrar, e os estudos aí estão para o provar, que a violência psicológica, e que não se restringe só à violência doméstica, não é? Também há muitos casos de violência psicológica no local de trabalho, muitos mesmo. E tem esses pormenores, as pessoas sentem a mesma coisa, irem trabalhar com uma Adriana, cada vez que o marido dizia alguma coisa, ela parecia que tremia com medo dele, e há pessoas que vão para o local de trabalho assim. Investigador do medo, não é? Ela era um autêntico há pessoas que têm patrões assim, e portanto esse tipo de violência psicológica... Não é melhor não contar. Sim, não, spoilers, não convém. Não convém. Outra coisa que nós vimos aqui é a grande dificuldade que uma pessoa como a Adriana, não é? como tantas Adrianas que nós temos aí, é a dificuldade de depois de fazer essa aprendizagem do medo, como é que é possível voltar a criar intimidade com alguém? E nós aí no livro também... Com muita dificuldade, eu acho que, como se vê no livro, é muito difícil uma pessoa que passou por todas as situações que eu descrevo no livro, uma pessoa que tenha tido uma relação com alguém que é um agressor, muito dificilmente consegue ter uma relação de intimidade, mas é possível, e é engraçado que há muitos leitores que me escrevem, leitoras, que me escrevem a dizer eu estou numa situação igual à da Adriana, ou eu passei por isto e ainda não consegui sair disto. Eu não sou psicóloga, obviamente, nem me cabe estar a distribuir conselhos como se fosse uma psicóloga, mas há uma coisa que eu acho que é importante dizer a todas as pessoas que são vítimas de violência doméstica, que é: há um fim para isto e há uma vida depois da violência doméstica, e é preciso acreditar nisso e realmente pedir ajuda. Se há uma coisa que eu tenho gostado de fazer e tenho feito questão, é dizer às pessoas que me escrevem nessas circunstâncias, peçam ajuda, porque há cada vez mais mecanismos para ajudar quem está em situações como a da Adriana. Eu vou ler mais um excerto. Acho que é interessante também ler algumas passagens do teu livro. Isto portanto, a psicóloga fala de uma conversa com a Adriana, em que ela lhe pergunta porquê quando me telefonou se definiu como a mulher do Alexandre, a mãe do Eduardo. E refletindo, percebeu-se, portanto, a Adriana, que antes de ser a mãe de e mulher de, já se definia como filha de, ou a irmã de. O nome vinha sempre a seguir ao rótulo que a definia em função de outra figura masculina, o pai, o irmão, o marido, o filho. Se me tivesse dado o seu nome, simplesmente eu ter-me lembrado logo de si, não precisava de mais referências. Este condicionamento, onde é que vem este condicionamento? Não é? Que é uma coisa inconsciente, quase. É inconsciente, mas eu creio que muitas mulheres o sentem. Nós cá não fazemos isso, mas, por exemplo, em França, as mulheres casadas
a menos que digam, não, eu não quero adotar o nome do meu marido, automaticamente são tratadas pela Segurança Social, no centro de saúde, em todo o lado, pelo apelido do marido, que foi uma coisa que me fez imensa confusão na altura. E, portanto, logo aí, não é intencional, não é uma coisa deliberada, mas a verdade é que a identidade daquelas mulheres está a ser apagada, não é? Quando te tira o teu nome. Isso é uma coisa que também se vê muito em livros que abordam a temática do racismo. Na época da escravatura e mesmo depois disso, a primeira coisa que os senhores, os patrões faziam era tirar o nome aos escravos. Tu tiras o nome a uma pessoa, estás a tirar a identidade. E quando tu tiras sistematicamente, uma mulher deixa de ser como a Adriana, era a Adriana X, com o seu apelido, com que ela nasceu, o apelido da sua família, e se transforma na senhora tal, e é o apelido do marido, isso diz tudo. É uma sociedade que inconscientemente, neste momento é inconsciente, te está a tirar toda uma parte da tua identidade. Quando uma mulher é mãe, automaticamente, a partir do momento em que entra no sistema de saúde, deixa de ser a fulana tal, a senhora tal, é mãe. E somos reduzidas à palavra mãe, que não tem mal nenhum, mas há aqui todo um processo que, se nós não estivermos atentos, é um processo muito equivalente ao silenciarem-nos, tirarem-nos a voz. Há aqui uma invisibilidade que, se não tivermos consciência disso, acabamos por ser como a Adriana. A Adriana inconscientemente fazia isso. Eu sou a mulher de, eu sou a mãe de, em vez de dizer eu sou Adriana e sou uma pessoa, e eu vejo isso em muitas mulheres. Agora vou-te lançar uma pequena provocação. Não é uma pequena provocação, mas a certa altura lemos que ela durante muito tempo teve pena do Alexandre, e diz: pena sempre que o via, sempre que o imaginava sozinho no casarão que tinham construído juntos. Durante muito tempo acreditou que o poderia salvar. De onde é que nasceu esta ideia de que as mulheres devem salvar os homens? És tu que estás a dizer que são as mulheres em geral. Eu acho que é mais uma questão da... Não sei, eu sempre achei que havia um bocadinho esta... Ou se calhar os homens querem ser salvos pelas mulheres também. Acho que é essa... Isso é uma ideia que nós todos temos. Se baseia em factos ou não, eu acho que depende muito da cultura em que nós vivemos. A minha opinião, que vale o que vale, a cultura portuguesa, espanhola, a cultura latina, a mama, a mãe, é um papel muito esta coisa que nós somos criadas para sermos maternais, para cuidarmos dos outros. Eu acho que a biologia determina, em parte, que há qualquer coisa que nos faz, eventualmente, como mulheres, não é? Como damos a vida, talvez nos seja mais natural esse instinto de proteger, de cuidar do outro. Mas a tua pergunta é uma provocação, sem dúvida, porque eu conheço uma série de homens que são mais mães do que as mães, e nunca me esqueço muito antes de eu ter um filho, em Londres, conheci um casal. Ela é editora, uma grande editora em Inglaterra, e eu lembro dela dizer, ela toda muito despachada, sempre falando de livros e literatura, e de estar a jantar comigo e com as pessoas com quem eu estava, e o marido desaparecia com o bebê ao colo. E eu questionei, é o seu marido que trata? E ela olhou para mim e disse, foi a condição para eu ter filhos, se ele tratasse deles. E isto é bonito, não é? O poder haver... Lá está a liberdade das pessoas cuidarem umas das outras. Mas eu acho que na nossa sociedade ainda temos muita ideia de que as mulheres querem salvar os homens, porque os homens, coitadinhos, são uns tolos, não é? No fundo é isso que... Não sei se são, se não, acho que as pessoas são aquilo também para que são criadas, e se nós criarmos homens e mulheres, eu digo isso no livro, nós não é só... Os rapazes temos de criar para não serem violentos, também temos de criar as raparigas para saberem defender a sua identidade e terem os seus objetivos e os seus propósitos e acreditarem nas suas capacidades. Portanto, há aqui, ou seja, resumo desta conversa de hoje é abaixo os preconceitos, não é? Em todos os sentidos, seja a nível de etnias, não falámos de religião, mas podíamos ter ido por aí, não é? Vamos acabar com os rótulos e com os preconceitos, e eu acho que a sociedade a todos os níveis, em todas as áreas, se for pautada pelo respeito, e é isso que nós temos de ensinar às crianças, é o respeito, seja em casa, seja na escola, o respeito pelo outro, seja igual a nós, seja diferente.
Até porque, como tu mostraste com o exemplo do Orwell, até aquelas pessoas que nós achamos que são iguais a nós, são completamente diferentes. Os dois, é uma tradutora e um tradutor, mas provavelmente têm um background ou um meio familiar muito parecido, e no entanto as traduções, aquilo que elas levam para o trabalho que fazem é completamente diferente. Portanto, esta ideia de que somos iguais, às tantas devíamos era admitir que somos todos diferentes. Todos. Eu tenho mais duas questões, não sei como é que estamos de tempo. De tempo. Esta não é provocação, mas pode ser. Mas não, acho que não. Que tem a ver com a questão da guarda partilhada. E nós ouvimos aqui também, a guarda partilhada estava em voga, porque os homens queriam ser pais e as mães queriam ser mulheres, e ninguém queria pagar a pensão de alimentos. As crianças andavam de mala a reboque, de casa em casa, esqueciam-se dos livros da escola no apartamento, das chuteiras no outro apartamento, carregavam as guitarras, os trompetes, os kimonos, os cadernos dos deveres, as sapatilhas de balé, os peluches da roupa, mas mãe e pai tinham tempos iguais e os tribunais libertavam-se de uma grande parte dos processos. Os processos das mães a acusarem os pais de não pagarem a pensão de alimentos e dos pais a acusarem as mães de não respeitarem o seu direito de visita. Na guarda partilhada, com residência alternada, não havia direito à pensão de alimentos. Os juízes respiravam aliviados de pelo menos um peso. Ora bem. Tão irónico. Sim, pois. Porque por um lado, temos esta ideia, não é, da guarda partilhada ter sido uma invenção dos tribunais para se livrarem, portanto, da questão das queixas. Mas no mundo ideal seria o ideal, não é? A guarda partilhada. A guarda partilhada, a ideia é excelente. É um pai e uma mãe fizeram uma criança, decidiram ter um filho, isto no mundo ideal, não é? Em que pai e mãe decidiram ambos ter um filho, quando na realidade muitas vezes não. Pensarem na criança, não é? E no que é melhor para ela. Como é óbvio. E no mundo ideal, pai e mãe dão-se tão bem que não precisam de ir a um tribunal decidir quem é que reside uma semana, ou 2 dias, ou 10 dias com o filho. Porquê? Porque no mundo ideal, esses pais vão pensar na criança, e um pai e uma mãe que pensa na criança não vai a tribunal. Ou faz tudo para não ir a tribunal. É a velha história de Salomão. Esta criança, estão aqui 2 mulheres a dizer que são a mãe. Quem é? Não sou eu. Não, sou eu. Está bem, então se as senhoras não se entendem e acham ambas que são a mãe, então vou partir a criança ao meio. E a verdadeira mãe diz logo, não, fica. E é aqui que se vê uma pessoa que realmente gosta de um filho, não quer sujeitar um filho a anos e anos e anos de tribunal. Portanto, a guarda partilhada, a teoria e a premissa é perfeita. Responsabilidades iguais. Estes 2 adultos decidiram ter um filho, ambos têm de ser responsabilizados. O que víamos era havia a separação, o homem ia à sua vida, não é? E via o filho de 15 em 15 dias. Depende da época que estiveres a falar, não é? Porque também havia época em que se uma mulher quisesse acabar a relação, ficava sem os filhos. E em muitos países ainda é assim. Portanto, a teoria é muito boa. O problema é quando se quer fazer de uma teoria que é muito boa, mas depois na prática, se há um nível de litigiosidade e de violência no casal, portanto, parental, entre pai e mãe, não se pode esperar que a guarda partilhada corra bem. Por muitos estudos que digam que às vezes até é melhor porque não há conflito. Há sempre conflito, e é o que eu descrevo em apneia. A criança acaba inevitavelmente por andar de um lado para o outro, quase como um espião, a contar o que aconteceu na casa do outro, a levar... Tens essa questão que de um lado, não é, tens esse minar de relação promovida, não é? Porque só tens a preocupação de um lado. Ou seja, o conflito conjugal, nestes casos de grande violência em que o tribunal decide que há uma guarda partilhada, essa violência continua. A Adriana saiu de casa, mas a violência não só continuou, como se agravou. E isto acontece muito em casos de guarda partilhada, quando há um grande nível de conflito. Portanto, o que eu digo sempre é, eu não sou contra a guarda partilhada, tenho casos que eu conheço muito bem, em que pai e mãe se dão lindamente, não precisaram que um juiz decidisse por eles, decidiram eles, ficava a criança os X dias com a mãe, X dias com o pai.
E quando as coisas são assim e os pais vivem perto, isso também é importante, precisamente para as crianças não andarem tipo saltimbanco. Tens posto sempre a criança em primeiro lugar. A criança tem de vir sempre em primeiro e, portanto, quando se diz vamos aplicar a guarda partilhada a toda a gente e depois vemos as exceções, não, vamos sempre considerar que cada caso é uma exceção. E vamos analisar cada caso, sempre pensando não no direito dos pais a estar com os filhos, mas no direito dos filhos a ter uma relação com os pais saudável. Porque também ter uma relação com uma mãe ou com um pai que são absolutamente malsãos, também não sei o que é que isso traz a uma criança, a não ser sofrimento, não é? Agora, para terminarmos, antes de passarmos às questões do público, de uma forma assim mais poética, achei muito interessante a ideia de haver sempre poesia ao longo do livro. É como se fosse o porto de abrigo um pouco da Adriana, não é? A poesia. Como é que foi esta ideia de colocar a poesia como o lugar seguro, um pouco do lugar seguro do livro? E amanhã é o dia da poesia, portanto não há melhor maneira de terminarmos com poesia. A poesia no livro serve para duas coisas. Em primeiro lugar, como mostra o que a Adriana faz na sua vida. Ela autorretrata-se, portanto, ela põe a sua vida, a sua imagem na obra, na arte que ela faz. E eu gosto muito desse diálogo entre o íntimo e portanto, o privado e o público. E acho que cada vez mais vivemos numa época em que as fronteiras são muito difíceis de decidir. Portanto, a poesia escolhi precisamente para ilustrar essa questão, a poesia confessional. Mais intimista não tens, que é a poesia, lá está, da Anne Sexton e da Sylvia Plath, porque joga muito com isso, é a arte, mas é uma arte que fala do que há de mais íntimo, e no caso delas, as duas, é uma arte que dá mesmo a voz às mulheres, e eu quis usar a poesia como isso. E depois, porque acho muito bonita a ideia, isto é muito atual, porque tivemos esta celeuma toda com as livrarias e bibliotecas fechadas, a poesia é aquele universo, aquele bocadinho de mundo onde nós vamos e encontramos uma frase. Às vezes encontramos 3 versos, qualquer coisa que nos comove, que nos faz pensar de outra maneira. Amanhã é o dia da poesia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o meu pai costumava recitar A Tabacaria, que é enorme, ele sabia de cor. É um poema que vai ficar sempre comigo, é um poema que vai ser sempre um refúgio cheio de sentimentos e dificilmente outra coisa nos dá tanta emoção como a poesia, talvez a música. Acho que a música e a poesia estão muito a par. Aliás, a poesia muitas vezes é música em estado puro. E portanto, quis pôr isso no livro, porque são, assim como a ilha aparece no livro como bolhas de oxigênio, a poesia também são bolhas de oxigênio. São aqueles momentos em que a Adriana vai lendo e vai, no fundo, dando voz, através dos versos da Anne Sexton ou da Sylvia Plath, vai dando voz aos seus próprios sentimentos, que ela não consegue interpretar. Portanto, ela recorre à voz de outras mulheres, antes dela, que escreveram sobre aquilo que ela está a sentir. E acho que a poesia faz isso por nós, muitas vezes. Põe as palavras nos sentimentos que nós não conseguimos decifrar. Muito bem. Acho que depois disto o melhor é irem às livrarias comprar o Apneia. Eu pedi então... Não, eu não ia dizer o Apneia, ia ler o Álvaro Campos, nem ler a Tabacaria. Temos aqui uma questão. Estou a ver, era isso que temos aqui. Se um escritor está em permanente estado de alerta e vê no mundo do dia-a-dia que o rodeia uma fonte constante de informação, ou se é possível ser apenas uma pessoa comum? É uma boa pergunta. Eu acho que quem escreve está constantemente a olhar para o outro, a olhar para tudo o que o rodeia e está muito ligado a tudo, ligado ao mundo. Não quero passar esta ideia de somos seres muito espirituais, iluminados, ou seja o que for, mas eu acho que para se escrever e se escrever bem é preciso ter um olhar sempre muito virado para fora, muito atento ao que nos rodeia. Se isso faz de nós pessoas pouco comuns, isso é que eu já não sei. Isso já não poderei dizer. Isso depois também tem a ver com o estilo de cada um, não é? A tua escrita é uma escrita interventiva, como vimos no início. Portanto... Absolutamente virada para dentro e para os pensamentos, mas
Mas como a pergunta era mais nesse sentido, e eu acho que é mais esse o caminho que eu tenho tomado, o de olhar cada vez mais para fora. Muito bem. Temos mais uma questão. Nunca escrevi em tábua rasa. Nunca me sentei dizendo, vou-me sentar para escrever. O Murakami diz que faz isso, não é? Nunca faço isso. E o Paul Auster, por exemplo, saía de casa todos os dias para ir para um escritório para escrever das 9 às, não sei se era das 9 às 5, mas tinha um horário. E há muitos autores que fazem isso. Eu sou incapaz. Eu só me sento a escrever in extremis, quando sinto que tenho já as personagens, ou uma frase, ou uma cena, qualquer coisa na cabeça, cena no sentido cinematográfico, cena é uma na boa cabeça, palavra. em que eu tenho de sentar e escrever. O que é ótimo no sentido em que nunca passei por aquele drama de olhar para o ecrã ou para a folha e pensar, meu Deus, não tenho nada para dizer. E talvez por isso eu o faça assim, não é? Só escrevo mesmo quando tenho. E nunca quis escrever a tempo inteiro, também um bocado com medo disso me criar ali uma pressão ou uma falta de liberdade. Dito isto, como tenho agora a obrigatoriedade de trabalhar num projeto durante 6 meses, por causa da bolsa da DG Lab, vai ser toda uma experiência essa disciplina. Mas eu gosto que a escrita continue a ser assim o espaço de liberdade, sem horários, sem pressões. Muitas vezes a escrita também é feita na não escrita, não é? No tempo de não escrita, geralmente é onde se escrevem os... Não me lembro que escritor é que dizia que escrevia os livros durante as suas caminhadas. Exatamente. Depois, quando chegava ao papel, era só... ou seja, aquilo já era automático, ele já sabia tudo. Exatamente isso que eu sinto. Eu escrevo muito quando estou a tomar banho, quando estou a cozinhar, o que não é muito compatível com cozinhados que exijam atenção. Queimam-se alguns pratos, mas há todo um trabalho. Por exemplo, eu vou começar a escrever o próximo livro em julho, no entanto já ando há meses a pensar, às vezes estou a trabalhar e há aqui uma voz no fundo da minha cabeça que está a fazer esse trabalho de construção das personagens, de cenas, de veres o mundo já através das personagens que criaste. Há muito trabalho em silêncio e que não é palpável, não se traduz em páginas. Não sei se há mais alguma questão. O Pedro Costa, qual o livro que gostava de traduzir? Agora sou eu que vou provocar. Adorava que me tivessem pedido para traduzir a Amanda Gorman. Gostava muito e sentiria um peso enorme, uma responsabilidade ainda maior. Eu sinto sempre um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande em dar voz aos outros e não deturpar o trabalho, a obra de arte que os outros fizeram. Mas gostaria muito de traduzir a Amanda Gorman e de falar com ela e de lhe enviar e-mails a dizer isto em português pode ser assim ou de outra maneira, o que é que acha, e conhecê-la, gostava muito. Não sei se havia mais uma questão. Não? Pronto, então acho que vamos ficar por aqui. Tânia, muito obrigado por teres vindo estrear os 365 dias de romance. Desculpa, deixa-me agradecer também a todas as pessoas que estiveram do outro lado a ouvir-nos e a ouvir falar de temas tão sérios e pesados. Nem sempre é fácil, mas eu acho que a literatura também serve para isso, costuma-se dizer que a vida está nos livros e está, e eu acho que a literatura serve para isso, para nós falarmos, dialogarmos e darmos voz também a quem não a tem. Espero não ter dado muitos spoilers a quem não leu o livro. O que posso dar é alguns spoilers das próximas sessões que virão aí. Vamos ter nos próximos meses em Palmela a Patrícia Reis, o Afonso Cruz, a Emília Pereira de Almeida e o Rodrigo Guedes de Carvalho. Penso que são os nomes que estão já confirmados, portanto vão espreitando a página do Palmela Município do Facebook e fiquem atentos às novidades. Bebam com moderação, quer dizer, se for água, até parece mal, não é? Bebam com moderação, mas leiam sem moderação. Portanto, até à próxima conversa.